Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Preparadas para o Pode Contar? Pode! Muito bem. Nosso último programa de abril, né? Olha como passou rápido esse mês. Passou voando. Né? Hoje a gente vai falar sobre o Dia Internacional da Mãe Terra e do Beltane, que faz parte da roda do ano, não é isso? Isso mesmo. Então, aqui estão as minhas amigas Kátia Veloso, Olá. Regina Rai, Kelly Rodrigues. Cadê a imagem da Kelly? Aqui. E eu, Kátia Rodrigues. Aqui desse lado é as Rodrigues. Veloso Rodrigues. Entendeu? E agora vou passar a bola então para a Kátia para falar um pouquinho do Beltane. Kátia. E a gente já chama a voz de Deus para trazer a nossa roda, não é? Porque assim, a gente está acompanhando aqui a cada momento que a roda gira, a gente segue aqui no nosso programa, né? A roda sempre gira. Não, é que vê a voz do Silvio Santos. Roda! Roda e agita. Ai, gente. Roda. Olha, então a gente não- aproveita e faz uma homenagem a Isso ele, aí, né? Nosso eterno. maior comunicador, né? Sempre então. bem lembrado. Vai E ser que legal, eternamente lembrado. Mas né? sabe quando vem assim, Sim, do sim. nada, né? E o mais legal, né, Kátia? Lembrado assim, com alegria, alegria, né? né? É isso, Do é jeito que isso. ele era, né? É isso que a gente Roda! precisa. Vamos Porque, lá, Kátia. e a roda é feita mesmo de histórias, né? Tá aqui a nossa história. Exato. A gente começou falando da roda lá em dezembro, Natal, né? Aliás, a E gente a vem roda do, tá do, do, rolando. do Halloween, né? Viemos do Isso, Halloween, né? chamarei, Isso. fomos pro nosso solstício de aqui, verão, mas inverno, que é o Inverno. Natal. Aí passamos para o Festival das Lanternas, Em né? O Festival de fevereiro. Luzes, que era a noite mais escura do ano. Viemos há pouco tempo aqui atrás, no mês passado, já falamos de Ostara, né? E hoje é Páscoa, né? E, aliás, passamos pela Páscoa e agora nós estamos aqui em Beltane, que daqui a pouco é 1º de maio. Sim. Não é isso? Semana que vem já, né? Não é? E quando a gente entra em maio, tem um festival muito importante também, que é o Festival de Beltane, que tem aqui uma fogueira, porque é o Festival do Fogo. Então, seguindo essa ciclicidade da natureza, do qual nós fazemos parte e nós estamos inseridos, o que é que nós estamos celebrando aqui? Está se preparando para entrar justamente, passamos pela primavera, aqui é o alto da primavera. Então, o que é que se celebra nesse festival? Fertilidade, abundância. Né? É tudo aquilo que você plantou e está se preparando para poder fazer a colheita. No nosso caso hemisfério aqui, norte. No né? nosso hemisfério aqui é o outono e a gente prepara para se recolher. A diferença agora é que assim, a colheita no hemisfério norte ela é física e a nossa colheita aqui no hemisfério sul é interna. O É isso que eu vou colher? Tá, porque Isso. cai bem no 1º de maio, que é dia do trabalho. Isso. Aí eu ia falar pra vocês, tem alguma relação? Tem essa relação assim, qual é o trabalho que você faz com você mesmo? Tem uma relação de trabalho, Kátia, não exatamente assim, Trabalho o interno. dia, a institucionalização do dia do trabalho está ligado com esse festival? Na verdade não, porque o festival é muito mais antigo e a data do dia 1º de maio, como a gente sabe, o dia do trabalho é todo dia, a gente trabalha todo dia. Não, mas nada né? acontece É uma por situação. acaso, né? Nesse Isso, sentido, Kátia. a gente sabe que Né? né, a vibração tá aí, né? E aqui é um momento mesmo de trabalhar, porque lembra da historinha da cigarra e da formiga, né? Aqui é a primavera. Se eu não plantar aqui, eu não vou colher em Chamarrim, eu não posso passar o meu inverno, porque eu não vou ter provimentos. Então, qual é o momento do trabalho? É aqui, ó. É o alto da primavera. Saíram do inverno, a primavera começa e quando chega aqui, é onde eu estou preparando a terra. E o que eu quero? Fertilidade, abundância. Então, esta é a celebração desse festival. E aí, pensando, né? A gente, no nosso hemisfério sul, a gente acaba celebrando isso também, dia 1º de maio, mas para nós, como a gente pode fazer a nossa celebração? Pensando exatamente isso. Aonde eu quero essa abundância? Onde eu quero que a minha vida se expanda? Cresça. E nesse sentido, a gente também já se prepara. Por que tem aqui essa nossa fogueira, né? A gente se aquece e é esse fogo interno. Por quê? Para nós aqui, vem o inverno, é a época de eu me recolher. Para eles lá, é o verão, o sol brilhando no mais alto. Então, enquanto eles estão para fora, Yang, nós estamos para dentro, Yin. E é por isso que a roda gira. Porque senão seria todo mundo Yang, todo mundo Yin. E A aí coisa não funciona, não né, ia dar Kelly? certo. Não, Então, eu não. preciso de Tem alguém... que ter esse equilíbrio aí. Isso. E a gente vai fazendo o nosso equilíbrio. Então, a celebração é a mesma, só que lá se celebra para fora e aqui a gente Legal. celebra para Pra dentro. dentro. Trabalho não é? interior. Trabalho interior. E aí uma coisa que é bacana, Kátia, Muito bem. é que isso daqui, todas essas celebrações, sem nenhuma exceção, são celebrações que honram e celebram a natureza, o nosso planeta.
E é isso que a gente precisa, né? Com certeza. Hoje nós temos, como você falou, celebrando a Mãe Terra, né? Celebrar esses festivais nada mais é do que homenagear a nossa Mãe Terra. E o quanto a gente está precisando disso nesse momento, né? Sim. Sim, o quanto a gente muitas vezes esquece que para nossa sobrevivência a gente precisa que a Mãe Terra sobreviva. Cuidar dela, né? Precisa cuidar dela, dela. porque Sim. né, sem ela... A gente não estaria aqui. gente Então, não eu quero estaria aproveitar e chamar uma pessoa que vai ao encontro, né, dessa nossa conversa aqui e vai trazer informações importantes para a gente sobre essa questão dessa consciência ambiental. Pode contar que a história É sua! Olá, meu nome é Marina, sou formada em gestão ambiental, tenho mestrado em ciência ambiental, trabalho com educação ambiental há mais de 15 anos e estou passando por aqui para trazer uma reflexão sobre a relação das pessoas com a natureza. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar da importância da conexão. Conexão, gente, de cada pessoa com a sua essência. Depois, a conexão das pessoas em grupo. E em seguida, talvez, uma conexão das pessoas com a natureza. O que vocês acham? Faz sentido pensar assim? Que uma pessoa que tem dificuldade de se conectar com a sua própria essência vai ter dificuldade de se conectar com a natureza? Hoje, as pesquisas científicas mostram a importância do contato com a natureza para a saúde humana. E o nosso convite é para que cada um de nós possamos aprofundar ou iniciar essa conexão. Quando a gente fala em natureza, pode dar a ideia de um lugar longe, com paisagens exuberantes, mas não necessariamente. Estamos falando aqui da natureza próxima, da natureza possível. Especificamente, gente, um lugar a céu aberto. É um convite mesmo para cada um de nós, perto da nossa casa, nos trajetos para a escola, para a faculdade, para o trabalho, começar a reparar, a aguçar os sentidos, procurar cores, texturas, plantas, insetos. A natureza vai se mostrando para nós à medida que nós vamos aguçando essa percepção. E aí se inicia um ciclo maravilhoso, sem fim. Em segundo lugar, trazer a questão do consumo. Então, um tipo de relação entre as pessoas e a natureza acaba sendo as características de consumo. Todos os produtos, nas fases de fabricação, precisam de água, de energia elétrica, de recursos naturais. Para fabricar uma camiseta, por exemplo, são necessários 2.000 litros de água. Uma calça jeans, 9 litros de água. É importante saber disso, não é? E aí, pensar na ideia de consumo sustentável guiado pela necessidade. A cada compra, refletir se é necessário. Gente, eu espero ter conseguido contribuir um pouquinho para a construção do tema. Eu vou caminhando aqui para o final, enviando um abraço para a Kátia Rodrigues, para a Kátia Veloso, para a Regina, para a Kelly, para toda a nossa audiência. Gostei muito de participar e eu agradeço muito pela oportunidade. Ai, Marina! Beijo pra Marina. Marina é uma fofa! Linda, Kátia. Ela é Que muito legal. linda, Olha ela é muito isso. especial. Informações tão Linda, importantes linda. para a gente falar. Isso. Só um adendo, que ela depois mandou uma mensagenzinha para a gente, né? Isso. Só para colocar que são 2.000 litros para se fazer uma camiseta e 9.000 litros para se fazer uma calça jeans. Não, 9 né? litros, né? Que ela É, falou 9 isso, esqueceu do exatamente. mil, Mas né? acontece, 9.000. a gente tá, né? Muito legal. Legal. Foi muito bom. É muita água, né? Para fazer uma única peça de roupa. Uma né? única Sim. peça. E sabe uma coisa que eu achei legal? Que ela falou pra gente se conectar com a natureza, mesmo que não seja
paisagem exuberante, né? Desde que seja uma um natureza lugar ao distante, céu aberto, né? né? Ela falou do céu aberto. Aí eu me lembrei que na dança circular a gente tem uma dança, né? A Pachamama, né? Que é a pra Mãe Terra, né? Foi com você que eu dancei outro dia? Eu não sei. Não, com você acho que eu nunca dancei Eu a dancei Pachamama, mas eu já participei de várias rodas que eu dancei a Você? Pachamama. É muito linda. Gente, com quem que eu dancei outro Eu dia? dancei. Teve uma no Encontros do Coração. Então, foi Pachamama, você, no Encontros do, Pachamama. Isso, do ela é Encontros muito do linda. Coração. Então, eu acho legal também, que de repente você vai lá e É uma ainda conexão. faz uma dança circular. Sim. Tem até uma Né, com uma conexão específica, mesmo, né? pra fazer essa conexão, porque é forte, né? Quando a gente escuta aquelas batidas e tal, Sim. você tá ali naquele ambiente propício, você sente mesmo aquela conexão com a Mãe Terra, né? Com essa divindade tão poderosa. Sim. É isso aí. Nossa casa, nosso lar. Nossa casa, né? nosso lar. E é isso, né? Às vezes, como ela falou, não precisa ser longe. Às vezes você tá ali no seu jardim, ou se você mora em apartamento, não tem um jardim, você vai na vaso. praça, vai num parque, numa praça, ou até num vaso ali. Mas você quando ter não essa. tem, Você pode fazer no a vaso, né? conexão, A conexão. Com a natureza. Isso é muito É engraçado importante. como várias casas a gente observa que tem, né? Um jardim, um vaso. Como o ser humano realmente precisa disso, né? Precisa mesmo. E agora, vamos falar da nossa dica? Eu acho que a gente pode fazer já diferente, né, Kátia? Chamar a dica, porque assim, a nossa dica é longa dessa vez. É uma dica dessa dicona vez. mesmo, Uma dica e tanto, né? né? Então Dessa já vez. pode entrar com a dica em seguida. Dica da semana. Vamos lá. E a nossa dica é a gente apresentando mesmo todo aquele processo. Voz de Deus, cadê a nossa figurinha? Aê! A nossa figurinha Da reciclagem. né? é uma figura da reciclagem, que significa os 3 R's, não é isso? Isso, 3 R's. Reduzir, reciclar e reutilizar. É isso mesmo. Então eu vou dar umas dicas aqui para reduzir. Vamos lá, como é que a gente pode reduzir, Umas, Kátia? inclusive, para mim mesmo, viu, gente? É coisa que também feita. Olha, consumir menos produtos. Eu confesso que quando eu era mais jovem, eu consumia, nem sabia por que estava consumindo. Não sei nem se eu preciso, eu estava comprando, tá? Mas hoje em dia já não é mais assim, não. Né? Hoje em dia a gente tenta já ter uma consciência maior do que você está colocando para dentro da sua casa. Até como foi feito antigamente. Eu digo assim, quando eu era jovem, adolescente, não tinha, por exemplo, a campanha de marcas que usam animais, que não sei o que, não tinha. Agora tem, e tem muito, né? Marcas que fazem ferrenha, teste né? animais, essas coisas, Então, qualquer coisa entrava na minha casa, porque eu não ia me... Não é que eu não ia me importar, eu não passava nem pela minha cabeça. A gente não tinha essa cultura de se Então preocupar agora, como é que aquilo foi feito, né? Tanto consumir menos produtos, como preferir produtos mais duráveis, mas também olhando a procedência, né? O que faz, o que deixou de fazer. Então, falou que faz testes em animais, eu já tô fora. Se eu souber, já tô fora. Não quero, né? Por melhor que a marca seja. E aí você acaba aprendendo a consumir menos, vendo que você não precisa de tudo aquilo, né? E produtos mais duráveis mesmo. Mas assim, é uma coisa bem interessante, que é algo que às vezes a gente até precisa ter um certo tempo, né? Outro dia o meu esposo estava falando de umas roupas que ele comprava de uma determinada marca, que antigamente durava 10, 15 anos. E agora tá durando 2, 3 anos. Eu falei, olha como às vezes a gente não percebe. Então a gente tem que estar sempre atenta a isso também, né? Pra você não... o quanto que a gente... Que a qualidade às vezes que a caiu. qualidade vai piorando. Então se você tá empenhado em cuidar do meio ambiente, você também tá cuidando do que você tá colocando, da qualidade que você tá colocando das coisas dentro da sua casa, né? Perfeito. Então, consumir menos, preferir produtos mais duráveis, evitar o desperdício, né? Imprimir frente e verso, trocar roupas entre amigos e parentes. É esse aqui que pegou. Minha gente, esse aqui pegou pra mim, né? É uma coisa assim que a gente costuma fazer, sim. Mas eu sempre, como vi muito essa parte energética, né? Então agora eu também dou a dica que a gente falou lá naquele programa da radiestesia, que tinha o gráfico do desimpregnador. Então a gente pode trocar roupas entre amigos e familiares, né? Às vezes pega a criança cresceu, aí vai passar pra criança do irmão, sei lá, A né? gente faz isso de Eu monte. já Ou falei amigas. nesse episódio, eu nem troco roupa com conhecido, não. Eu adoro comprar roupa em brechó. Então, eu ou adoro. com amigos e tal, né? Eu não tenho esse problema, não compro porque tanto eu roupa, faço a mas limpeza. móveis sim. Mas
então a gente sabe, né, tem conhecimento de fazer as limpezas energéticas. Sim, com né? o reiki dá para fazer, com, né, não só com a radiestesia, né, com incensos, com defumação, pedras, dá com pra pedras, né, tem várias maneiras de fazer. Lavagens diferentes, Isso, né? de fazer a Essa limpeza energética. E nesse né? programa de radiestesia, se você não assistiu, assiste, porque inclusive a gente fala justamente isso, a saúde da casa. Isso, saúde da Dos móveis, casa. está falando a saúde da casa. né? Então, sim, trocar roupas ou até objetos, utensílios móveis, Isso, né? Entre amigos e familiares. Mas, sim, vou colocar esse adendo aqui de fazer a limpeza A energética. limpeza, sempre. E, por último, usar canecas em vez de copos plásticos. Tá aqui a gente com as Aqui nossas as nossas canequinhas. canequinhas. Todo o estão programa aqui. firme e forte, né? Aqui, ó. Então, hoje nós não estamos usando os plásticos. Então, essas são as minhas dicas de redução. E você, Rê, o que você faria para reutilizar? Então, as minhas dicas são de reutilizar. Bom, primeira coisa é a gente tentar dar uma nova utilidade para um produto já usado. Então, quantos produtos a gente usa e joga fora, mas a gente poderia reutilizar? Então, potes e embalagens em geral, né? Vidros, principalmente, vidro de azeitona, vidro de palmito, latinhas, vaso. né? Latinha de leite condensado, que você pode transformar Pote em de artesanato. sorvete. Pote de sorvete que você pode... Mas, Regina, você eu vou pode te falar. transformar em Tupperware. O duro é quando você vai abrir o refrigerador achando que tem sorvete, é feijão? Pois Não, aí é esse triste, Aí é né? triste. Põe uma Tem que pôr etiquetinha. uma Não etiqueta. põe É feijão. etiqueta, né? Ah. Isso comigo já não acontece, porque agora eu moro sozinho, então eu sei Você já que eu sabe, guardei. né? Mas Aham. quem mora, principalmente família grande, né? Abre lá o freezer, né? Olha, tem sorvete. Quando vê Mas já aconteceu feijão. isso comigo. Eu olhei, era um Acho que feijão. já aconteceu com todo mundo, né? Acho que Nossa, sim. que sorvete de chocolate estranho. Então, e eu, especificamente como arte terapeuta, a gente usa muito recicláveis na arte terapia. Isso é legal. Então, não só pelo fato do reutilizar mesmo, pensando nessa questão ambiental, mas até pelo significado simbólico do reutilizar. Porque quantas vezes na vida da gente, a gente está numa situação assim, se achando tão para baixo, que eu não sirvo para nada, que eu não tenho mais nenhuma utilidade. Isso é muito comum, por exemplo, com idosos que às vezes chegam numa fase da vida, né, que eles acham que eles não são mais úteis para ninguém, verdade. porque eles já criaram os filhos, já ajudaram a criar os netos, e aí eles não têm mais utilidade nenhuma, ou como, né, um público que eu trabalhei muitos anos, né, que são dos adictos, que também às vezes acham assim, principalmente aqueles que chegam a ficar em situação de rua, então que eles são um lixo, né? E porque eles muitas vezes são tratados como um lixo pela sociedade, né? E aí você pegar para fazer uma atividade de arte terapia utilizando materiais que iriam para o lixo, né? Ou que seriam descartados, e aí você dá um novo significado para aquilo. Isso é muito bacana. Então eu uso muito embalagens variadas, muitas coisas, né? Jornal velho, revista velha, né? Uma outra coisa é transformar também, não só coisas pequenas, como coisas maiores. Móveis, sei lá, se tem uma mesa que você já não gosta mais, vamos pensar, essa mesa aqui branca, tá meio velhinha, você já não gosta mais dela, você pensa em se desfazer. No artesanato, ou na arte terapia, a gente pode pensar, mas será que não dá para a gente transformar essa mesa? Isso. Então, de repente, pintar, encapar, fazer uma colagem e transformar... Cortar e fazer duas. Ou pedir para um marceneiro cortar, fazer duas. E principalmente, assim, colocar o seu toque pessoal, né? Pintar, transformar. Craqueladinhos. É craquelê mesmo, o nome daquela... Craquelê, então, arte, né? Arte. Aí você coloca por cima para ficar bonito. Não, aí é o mosaico, não mosaico, é? O mosaico. craquelê é uma fofo. tinta que fica toda craquelada, Não, e o mosaico. E o próprio lindo. mosaico, você pode fazer com... Você pode comprar o azulejo colorido para você cortar o azulejo e fazer o mosaico, mas você pode fazer o mosaico com peças quebradas. Então, por exemplo, quebrou essa caneca, em vez de eu jogar fora, eu guardo. Quebrou um prato, em vez de jogar fora, eu guardo por um tempo até eu juntar coisas suficientes ali, quebradas, para fazer o mosaico. Na minha casa é juntar rapidinho. Então, é muito legal, porque fica tudo colorido e você dá um outro significado, é bem bacana, né? E eu trouxe aqui especialmente para mostrar, acho que dá para ver. Isso daqui é um trabalho artesanal que o meu pai fazia,
Meu pai já passou para o plano espiritual faz 1 ano e pouco. E Que são trabalho, garrafas, né? Reaproveitadas. Ele fazia em garrafas de bebida, fazia em garrafas de... Essas garrafinhas de leite de coco. Fazia em frasquinhos menores, pequenininhos. E usando materiais assim, sabe? Restinho de madeira, restinho de papel, né? E ele montava esses barquinhos dentro dos recipientes, vendeu durante muito tempo, presenteou muita gente. Então, é uma dica, né? Às vezes você fala assim, nossa, o que dá para fazer com uma garrafa? Muita coisa. Dá para fazer muita coisa. Dá para você cortar, dá para você pintar, dá para fazer vasos. Dá para fazer o que a imaginação mandar, né? Inclusive, né, hoje você, para fazer reciclagem, fazer esse tipo de coisa, você tem tantos vídeos disponíveis na internet. Você fala, eu não sei o que fazer, coloca lá, o que eu faço com tal coisa? Aparece. Antigamente a gente tinha que comprar revista de artesanato para aprender. Hoje, né, gente? Se a joga pessoa na internet. morar num lugar muito pequeno, ou ela não tem uma habilidade, fala, não quero fazer, procura lá, porque daí você pode achar um lugar para você se desfazer daquilo que você achou que era um lixo, e aquela pessoa vai fazer. Por exemplo, a Regina, que a gente agora, né, revista, sacolinhas, a gente vai deixando lá pra Regina. Foi outro dia que lacinho. você falou, você pode usar isso daí, não sei o quê, né? Era alguma coisa assim que pra você não tinha utilidade nenhuma. Que sim. Eu falei que sim. Eu vou mandando pra Regina agora, né? Pois Eu não vou pôr no lixo, mas eu não vou fazer porque, sei lá, uns não vão ter tempo, outros não vão ter habilidade, outros não têm lugar pra armazenar. Isso, mas pode vir alguém que faça. Quer ver uma coisa que eu uso muito na arte-terapia? Fitinhas. Seja fitinha de papel ou de... Principalmente as de cetim. Você recebe, ganha um presente que tem lá a fitinha. Né? Geralmente, o que a pessoa faz? Abre o presente, joga fora o papel, a embalagem, a fitinha, tudo. Eu sempre falo, gente, guarda as fitinhas pra mim. Eu tenho uma lá. Guardei. A Kátia sabe, né? Lá a gente tem uma lata cheia de fitinhas. E a gente usa na arte-terapia. Porque na arte-terapia a gente tem que ter variedade de cores, variedade de tamanhos, porque cada um vai criar ali a partir da sua imaginação, né? Dependendo do trabalho. E aí, imagina se eu vou comprar um rolo de fitinha de cada cor. Aí um rolo de fitinha fina, um rolo de fitinha grossa. Médio, grosso. Então, olha o desperdício, né? Comprar coisas desnecessárias, sendo que a gente vai usar, às vezes, um pedacinho. Então, você pode reaproveitar fitinhas que vêm, né, em embalagens de presente. O pessoal da minha família já sabe, Natal, essas coisas. Eu falo, gente, guarda a embalagem, me dá sacolas, eu volto do Natal assim, cheia de lixo para muitas pessoas, né? Que são papéis de presente, sacolas de presente, fitinhas de presente, mas que para mim eu já trago pensando numa utilidade. Você vai fazer arte, né? Vou fazer arte. É o velho ditado, né? O lixo de um é o luxo do outro. O lixo de um é o luxo do outro. Uma coisa que a Marina falou pra mim depois que ela mandou o vídeo, que ela falou, é muito importante a gente trazer essa forma lúdica, que ela falou da parte da natureza, né? E você tá falando da parte da arte, pra gente ter a conscientização dos cuidados com o planeta, porque na nossa época, lá atrás, né, como diz a Kátia em 1930, quando a gente ia estudar sobre reciclagem ou como cuidar do planeta, era meio que em tom de ameaça. Você é responsável por acabar com o seu planeta. Aí eu me lembro que eu era pequenininha, eu tive uma aula falando da camada de ozônio. Impressionava. E aí eu não podia usar desodorante aerosol. E aí eu só usava o Rexona, que não te abandona, e era aerosol. Aí eu falei, meu Deus, eu não vou poder mais usar, e agora? Então, eu fiquei com muito... E muitas vezes as coisas são faladas de um jeito que, se for uma criança bem pequena ainda, ela fica morrendo de medo, fica assustada. Eu fiquei muito triste com aquilo. E ela... Ou o negócio de água também, que a gente vai acabar com a água e tal. Aí a gente foi conversando, relembrando, né, de como era na nossa época. Ela falou, mas ainda tem alguns lugares que é assim. Ainda assim, só que dá para ensinar de uma forma mais lúdica. Uma palestra, alguma coisa, e vai botar medo em todo mundo. Então as pessoas acabam não querendo lembrar desse assunto porque é desagradável. Agora, se você traz, assim, esse olhar criativo, artesanal, lúdico, ou lúdico, ou envolvendo a natureza, é bonito, é belo, né? Eu tô olhando pra natureza, de repente eu quero cuidar dela. Sim. É muito diferente de colocar o terror, porque né? Quando você tem aquele terror, às vezes é o que você falou, né? A pessoa às vezes até nem quer olhar para aquilo, porque
é aquela coisa, né? Se eu fingir que não tô vendo, dá a impressão que não vai Não é acontecer, comigo, não é não é comigo. É. E da forma lúdica, você talvez trabalha tem aquilo consciente, é numa... desagradável, né? Isso. Falou, meu Deus, a culpa é minha que o mundo vai acabar, mas eu só tinha 9 anos. Falei, que é isso, né? Como assim? Mas, Muita assim, responsabilidade, muita né? responsabilidade. Tá acabando por minha causa. Meu Deus do céus, tudo bem, a gente entende hoje, mas tinha essa abordagem pra trazer o terror. E agora a gente pode ter uma abordagem pra trazer a beleza. E sabe o que eu lembrei? beleza. Bem rapidinho, posso contar uma história? Pode. Pode. Rapidinho. Talvez vocês conheçam uma historinha que fala que estava pegando fogo na floresta. E aí os animais começam a ir pegar água, né? Então, sei lá, o elefante vai lá, pega água com a tromba dele e joga. Cada um tenta levar água de algum jeito. E o beija-flor vai lá, né, pega com o biquinho dele, né? Uma gotinha, voa até lá em cima das chamas, joga aquela gotinha, volta, pega outra. E algum animal, não lembro qual fala para ele: você acha que vai ajudar? Uma gotinha de água não vai ajudar em nada. Ele fala assim: então, eu sei que eu não vou apagar o incêndio, mas eu estou fazendo a minha parte, Sim, né? muito legal. Então, acho que é isso. Se cada fazer a minha de parte, nós, né? fizermos a nossa parte, O incêndio a apaga. gente não vai sozinho, eu não vou resolver o problema do planeta. Mas se cada um fizer a sua Tiver parte, a gente, consciência, né? se juntar todo mundo, a gente consegue. Pode ser né? algo Então, prazeroso. É. Né? E você, Kelly, quais são as suas dicas para o seu R de reciclar? Reciclar. Bom, primeiro, o transformar resíduos sólidos em novos produtos. Tipo assim, Exato, vem com tudo que vocês falaram até agora, né? Que não é somente, o reciclar não é somente descartar corretamente. Existe o descartar corretamente, mas também dar uma nova vida, tem um exemplo aí, né? Aos materiais que usamos. Porque cada item reciclado, o impacto, né? Nós não vamos destruir o mundo, né? Não precisa ficar com tanto medo. Cada item é uma Economizar. gotinha do beija-flor, É né? uma Da gotinha de do beija-flor. de água do beija-flor, né? certeza, com meu Deus do certeza. céu, graças. Ai. Estamos juntos. Bom, além disso, separar os materiais recicláveis em casa, no trabalho, em outros ambientes. No começo, se não tem o costume, É mais É difícil. um pouquinho mais trabalhoso. difícil. Mas É por exemplo, trabalhoso. Porque é mais fácil abrir a lata do Exata- lixo e e jogar lá. Qualquer material. Mas aí, com o passar do tempo, acaba tornando-se uma rotina. Uma rotina. Né? Então, sei lá, uma ideia aí é já ter o lugar para os lixos Recicláveis, né? Recicláveis. 2 latas de Opa. lixo, uma caixa separada, né? E até em São Bernardo tem, né? Os dias de Então, alcoólico. Se não tiver todos, pelo menos começa com um. E aí você vai, né, até criar o isso, hábito. Exato. Encaminhar os lixos para empresas recicladas. Às vezes, a pessoa não tem uma Regina para você É verdade. poder. Então, isso é importante também. Após a separação, existem pontos, né, que você Existem pode... os ecopontos. Os existem- ecopontos para estar fazendo essa separação, essa coleta, né? E tem, acho que em todas as cidades, acho que agora tem um dia supermercado. específico também, onde passa os coletores de produtos recicláveis. É quinta e sábado em São Bernardo. Lá em Santo André, aonde eu moro, é de segunda. Em São Paulo, onde eu moro, é de terça. Olha aí. Então, cada então, lugar quer dizer, tem- Entendo, eu não faço ideia, porque quem coloca o lixo é meu marido e eu nunca prestei atenção. Mas eu pergunto pra ele, porque eu sei que tem. Porque, inclusive, eles dão os sacos recicláveis. E você recebe só pra você poder colocar olha, o lixo que e legal. já colocar na rua. isso eu Tem não o dia, sabia. tem o dia certinho que Pois é. passa lá. legal. Até lembrando aqui, eu acho que entraria nisso também. Santo André tem, quando tem adoção de animais, a Tá. moeda PET. Que você legal. leva as tampinhas de garrafa, qualquer tipo de tampinha. Aí, dependendo da quantidade, você recebe uma ração. Tá. Então, quer dizer, Você é a troca, tantas as tampinhas lá, X Gostei para da a dica ração. PET. Legal. A maioria das pessoas. Porque hora. não pega a ração. Porque tem as ONGs, Isso. né, Você doa. fazendo os animaizinhos lá, né? Uhum. Então, a pessoa leva as tampinhas, recebe Recebe isso aí, a- mas automaticamente já doa para as ONGs que estão lá. legal. Bacana. Então, também
e deu assim muito certo, né? Então são as moedas PETs, que também é uma forma de reciclagem. Sim, Né? sem dúvida. Por último aí, preferir produtos reciclados, né? Então, quando for consumir alguns produtos, utilizar os produtos que são reciclados. Bom, falamos de 3 R's, né? Isso. Reduzir, reutilizar, reciclar. Mas será que são só esses 3 R's? Você pode Parece complementar aí que tem para mais nós? não tem? Hein, Kátia? Na verdade, são esses 3, né? Mas é engraçado que tem assim. A gente para pensar, tudo isso que vocês falaram, né? Tem o Instituto Acato, que eles comentam que a gente pode acrescentar mais um R, que inclusive foi o que a Marina falou, né? Na fala dela. A Marina falou pra gente também, através dessa ação de estar em contato com a natureza, refletir sobre isso. Então, o nosso 4º R poderia ser o repensar, né? Legal. Repensar em que sentido? Repensar justamente sobre isso, sobre o consumo, como a Kátia falou, né? É uma dica assim, a gente faz tudo isso, então faz. Olha, aqui no Pode Contar, a gente é verdadeiro mesmo, né? Quando a Kátia falou, qual é a dica que eu estou dando? Vamos à xícara em vez de copo de plástico. Tá aqui, ó, a gente está falando daquilo que a gente faz. Então, a gente trabalha aqui com a questão dos reciclados, sim, só que sempre há um espaço para melhorar. Com né? certeza. A gente pode fazendo cada vez mais, um pouquinho, devagar. E isso, por que esse 4º R é importante? Porque ele vai fazer com que a gente seja um consumidor consciente. Eu vou comprar isso. E aí, assim, gente, ninguém aqui também está querendo, né? Que você eu vire preciso, um santo e não compre mais aí, nada, não consuma mais nada. Não. Porque também... Vamos voltar a ser As dentro coisas- dessa questão do verdadeiro, né? Cada vez que você vai comprar uma coisa, eu preciso comprar isso? Então você pensa, né? Se eu preciso disso realmente? Preciso. Então você compra Vamos uma comprar. compra consciente. Mas eu confesso que muitas vezes, fazendo este raciocínio, eu preciso comprar isto? Não. Mas eu vou comprar. Então não vamos Só que mentir, já não é é? consciente. Mas é consciente. Você Isso. tem a consciência De repente, eu de que preciso não seria comprar isso? necessário, Não, né? mas eu quero Mas- comprar isso? Quero. Por que que eu quero? Ah, por causa Isso. disso. Tá. Então, eu tô e aí comprando eu vou consciente, eu não tô me indo no permitir. impulso e Isso. comprando, né? o permitir. É o permitir. Que aí é facinho lembrar, né? Que aí você já pensa assim, xícaras e tarô. Então, eu preciso comprar um tarô? Não preciso, né? Eu já tenho, Aí é o problema. Eu preciso, Isso. não preciso. Mas eu Mas acaba saindo tarôs novos. Quero, e a gente né? quer comprar para É estudar. ferramenta de trabalho, vai, Ferramenta Kátia, de... vamos passar Eu essa, sempre vai. dou uma desculpa, não é, Kátia? Mas eu penso muito isso. Mas é que importante. É o pensar, É a né? consciência, O refletir e ter essa consciência. Ou seja, você não foi no impulso e comprou. Não, é o quarto. Então, né? mesmo que seja só por um gosto, tá? Eu gosto, isso faz parte do meu trabalho, Bacana. é legal, eu quero ter mais um, mas eu já estou consciente. Sim. Que eu não E assim, preciso, eu e tô você comprando ter- o que eu quero. Você, além de ser um consumidor consciente, pensar no que você compra, também pensar em outras questões. Como é que eu posso reduzir o consumo? Como é que eu posso, dentro de casa, fazer algumas coisas, né? Um exemplo prático, teve uma época que o pessoal... É que nem a Kátia falou, exatamente isso, né? Eu também tinha esse medo, essa ameaça. E teve uma época que todo mundo falava assim, olha, porque gastaram muita água, a água vai acabar. E aí a gente entra numa neura, e eu lembro que eu falei assim pro Douglas, é porque não basta você entrar na neura, você traz todo mundo pra neura com você. Né? E eu falei pro meu marido, e agora o que nós vamos fazer? Tal. Bom, enfim, ele acabou pesquisando e ele achou um lugar que vendia tambores. Quando as empresas importam azeitona do exterior, vem aqueles tambor tamborzão enorme. grandão, né? Então ele pegava esses tambores, que vendia assim por um preço bem simplesinho, e aí pegava esses tambores, lavava, né? A empresa adorou, porque assim, houve um boom, um monte de gente foi comprar aqueles tambores que para eles não serviam. Não serve pra nada. Esses tambores fizeram lá, né? Eu não sei explicar direito, porque essa não é a minha praia, mas enfim, tem a água da calha, né? Que cai nesses tambores, enche. Você Então, assim, armazena a água hoje da você chuva tem a água pra da chuva. usar para algumas coisas. Em casa né? tem essa água da chuva armazenada, né? Eu Pra confesso isso, que eu me sinto muito culpada porque eu não armazeno a água Então. da chuva nem a água da máquina de lavar. Porque daí A a gente- água da máquina de lavar é legal, né? É Porque legal. ela vai com sabão ali. Então, né? já está pronto. Essa da chuva serve para um monte de coisas que a gente acaba utilizando também, né? E colocamos as placas lá de solar. Mas por quê? Para tentar fazer que nem você falou, é a minha parte. Estou salvando o mundo? Não, mas eu estou fazendo o que eu posso. Dá para melhorar? Dá. Mas eu também não eu vou preciso de tentando cobrança. Vamos melhorar devagar. né? Vamos devagar. É. O fato de você repensar já ajuda nesse processo, né? O que a gente precisa é ser um consumidor consciente, mas eu acho que a gente está caminhando para isso no geral, não é? Cada vez mais dentro desse processo. E aí,
tem um link, né? Isso. Voz de Deus, pode colocar para nós o link aí da Acato? E a gente deixa aqui também na descrição, né? Depois, Kátia, pode do deixar. vídeo também a gente coloca. Que assim, aí a gente pergunta, você é ou não é um consumidor consciente? E aí? O que, Não é? que você faz, né? Que mudança que você já fez nos seus hábitos, justamente pensando Pra fazer nisso, em nisso. ajudar. Aí, ó. E aí tem um link, né, que é desse instituto que eu falei, que faz o 4R, né, Isso. como a Kelly comentou, que é o Repensar. Olha, eles já estão até no 5º R, olha lá. Repense, Então. recuse, reduza, reutilize e recicle. Olha, tem Recusar o recuse. aquilo que você não... Recusar o que você vê que não... Porque eles falam que, inclusive, o repense tem que vir antes do reduzir. Você vai reduzir, mas com propósito, não com medo, né? Como a É, porque Kátia era falou. com medo. Eu vou reduzir com consciência. Então, E você no final repensa primeiro, né? do site, tem aqui um link para você fazer um teste, né? Para você testar aqui se você é um consumidor. Lá, que tipo de consumidor você é? Clicando aqui, tem um teste rapidinho para você fazer e é grátis. Que legal. E ele vai, né, trazer para você se você é ou não um consumidor Avalia consciente. o grau da consciência, hein? Meu Deus do céu. Essa. Não é? Tá Forte, bom, hein? eu vou fazer e vou contar pra Depois vocês. a gente Forte, hein? pensa, a gente A coloca gente vai aqui. fazer e vai contar. E na o verdade, a resultado. gente faz o teste, mas no fundo o teste nada mais é do que uma oportunidade para você refletir, pensar sobre seus hábitos. É só isso. Isso né? aí. E, pessoal, a gente tá sem a imagem da agenda, mas eu vou só recapitular, né? E agora a gente já vai finalizando aqui o mês de abril, vamos entrar em maio, então vamos lembrando que na primeira quinta-feira de maio tem um encontro, né, com a Isso, Kelly, Encontros do Coração. né, para acolhimento da alma feminina. 19h30. Só para o público feminino, o valor é R$20 para se inscrever, né? Terças quinzenais, nós temos aí com a Regina o grupo de arte terapia, às 19 horas. Aí eu já vou até ver aqui no Vê a data aí calendário. pra Peraí, nós. nós tivemos... É dia 6 e dia 20, Rê. Dia 6 e dia 20 de Isso maio, mesmo, dia né? 6 e dia 20 Isso, às de maio. 19 tá? horas. O encontro é pago, né? Encontro é pago, Depois entra é um lá- grupo contínuo, pode Público começar adulto. público adulto, sem restrição de Sem gênero. restrição. E pode começar quando quiser e participar quantos encontros quiser Isso. também. Aí entra em contato com a gente Isso. no nosso WhatsApp, que é o 11 984 15 2762, para ter mais informações, inclusive, dos valores. E se tiver né? alguma dúvida também, né? A gente Isso. passa. E toda quarta-feira tem a Kátia Veloso, né, lá no grupo de estudos espirituais Madalenas, às 19h30. É um curso gratuito, misto, também aceita crianças, que a gente estuda sobre anjos, as parábolas de Cristo num viés espiritual e sobre mediunidade, né? Então, a cada semana a gente intercala esses assuntos, né? Então, a pessoa também pode ir só um dia para conhecer, A hora para que quiser. ver se curte, né? Ver se gosta. E não precisa entender nada do assunto Não. também. O pessoal às vezes fica preocupado, né? Vocês vão falar sobre mediunidade, mas eu não sou médium, amigo. Não Só é. vem, só vem. Até mesmo né? porque quando fala de Todos anjo, somos. não precisa ser anjo, né? Para participar. Não, pensou? E você tem um recadinho? Eu tenho um recadinho. Peraí, que... antes do seu recadinho, tem o meu curso dia 17 é de verdade, maio. fala aí. Olha Olha aí. não, workshop. No dia Nossa, eu 17 esqueci. de maio, workshop das 9 às 13h30. Como utilizar a procrastinação a seu favor. Eita, eu vou Oba, fazer esse esse eu tô curso. de boa. Tá? Porque às vezes o pessoal fala tanto assim que é, Como que se fosse uma coisa tão ruim. tão ruim. Tem Não. jeito? da Tem gente usar a jeito nosso de favor? reverter isso e utilizar a seu favor. Dia Bora 17 de maio. aprender. Mais informações lá no Bem Viver. Aí, Exato. e lembrando também que eu sempre falo do curso de Reiki, né? Quem não tem disponibilidade de fazer em grupo, pode entrar em contato, que a gente dá aulas individuais, particulares, personalizadas. Pode ser Perfeito, sábado, também. domingo à noite. O dia que o aluno puder, a gente pode estar aí, né? Começando os E o meu estudos. recadinho é que... E tem o curso de tarô que continua também. Eu né? tenho curso de tarô, só que agora já não... Agora já não dá mais pra É. entrar, É, agora Pra né? quem já- quiser entrar, só numa próxima Traz turma, o né? nome, Daí vem nós aqui. pode deixar o Estamos- nome. Organizando, preparando novidades, não é? Então, E a partir aguardem. de maio, a gente Aguardem. já vai começar a divulgar algumas novidades, aguardem, mas a gente está procurando, assim, algo mais inclusivo, para que todos possam participar. Muito bem. Então, De qualquer lugar. uau! Importante. Então, aguardem. Pessoal, então a gente vai se despedindo.
um bom finalzinho de mês para todo mundo. Isso, e a gente se vê na semana que vem. Um beijo. Até mais. Beijo, tchau.